A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a segunda aula da Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria de fazer já uma oração agradecendo a Deus por essa oportunidade. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Deus, eu te dou graças pela vida dos meus irmãos que vão assistir essa aula, que teu Espírito Santo venha nos conduzir, nos dar sabedoria e entendimento, para que essa aula venha penetrar em nossa mente, nosso coração, para a glória de Deus, no nome do Senhor Jesus. Vamos para a lição de número 2, que tem por tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nosso texto áureo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Tem a nossa leitura bíblica em classe, de segunda a sábado. Nós temos aí tratando em Efésios capítulo 2, o que éramos e que somos em Cristo na segunda. Na terça, Deus nos elegeu e nos predestinou em Cristo antes da fundação do mundo. Na quarta, Cristo foi enviado por Deus para salvar os pecadores. E na quinta, a salvação é alcançada somente pela graça de Deus. E na sexta, Deus atende aos perdidos, aos pedidos dos fiéis por intermédio de seu grande amor. E no sábado, o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versículo 3 ao versículo 4, versículo 9 ao versículo 14. Nós temos o nosso objetivo geral, que é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus, e vamos ter nosso objetivo específico, vamos refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo e vamos explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Então, partimos para a nossa introdução. O comentarista ele vai dizendo que a lição ela vai abordar a grandeza, excelência e perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que a carta ao apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do ministério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele convida a louvar e glorificar a Deus pela bondade e misericórdia com todos os pecadores. Então podemos ver, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele vai no começo da sua carta, ele tem por objetivo bendizer o nome de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as rituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo. Paulo ele vai descrever esta carta que a igreja é um povo muito abençoado, né? E vai focar a sua atenção às bênçãos superlativas. O apóstolo ele vai bem dizer a doxologia, dizendo que bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um plano excelente. Segundo o Westcott, né, a sua referência dentro desse em Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14, ele vai dizer que é um salmo de louvor pela redenção e consumação das coisas criadas, cumpridas em Cristo pelo Espírito, segundo o propósito eterno de Deus. Então eu concordo até com Roosevelt Shedd, que quando ele diz que toda doutrina deve ser como um fundamento ou solo em que cresce constantemente a vitalidade de adoração e de culto. Mas adoração e culto a quem? Então, irmãos, até Francis Fox, ele diz que no Novo Testamento a palavra grega elogetos, bendito, é usada somente com referência a Deus. Só ele é digno de ser bendito. Os homens quando recebem as suas bênçãos. Deus é bendito quando é louvado por tudo e é gratuito, ele confere ao homem e ao seu mundo. Então é uma introdução belíssima que Paulo ele pode ser comparado aqui
uma bola de neve, né, da alta colina, que vai ganhando volume até descer, né? Então podemos ver aí que o grande holofotes aqui, né, da situação de Paulo como prisioneiro de Roma, ele começa, né, a levar essa carta aos pensamentos às alturas, né? Ele vai pensar às alturas as gloriosas bênçãos de Deus. Mesmo preso aqui, ele está pensando nas coisas celestiais, nas bênçãos espirituais, nas regiões celestiais. John Scott, ele vai destacar que no grego original, os 12 primeiros versículos, né, formam uma única sentença gramatical complexa. As palavras fluem da boca de Paulo numa torrente contínua. Ele não faz pausa para tomar fôlego, nem pontua as frases com pontos finais. Johnny Mackay, ele escreve uma linguagem poética. Essa adoração é rapsódica, é comparável à abertura de uma ópera que contém as sucessivas melodias que se seguirão. Então, Paulo ele vai descrever aqui, já nesse começo de introdução, podemos destacar falando sobre as bênçãos espirituais que o Senhor nos deu. Então, o tópico primeiro, a nova posição em Cristo. Aqui, o comentarista vai dizer que no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. A doxologia, o que é doxologia? Doxa, do grego, é glória, logia, palavra. É a manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamentos. Deus seja louvado, aleluia. Então, quando nós damos glória, aleluia, na igreja, né, isso aí é a doxologia que está acontecendo. Hinos de adoração, nós glorificamos a Deus. Então, não pode ser vir associada, a doxologia não pode vir desassociada da verdadeira adoração. Ela exige adoração. Esse é o dicionário de teologia da CPAD, vem falando isso também. Então, nós podemos destacar aqui, irmãos, também, 3 verdades que merecem ser destacadas. Primeiro, a fonte das nossas bênçãos, né? Deus, nosso Pai, nos fez rico em Jesus Cristo. Ele é o dono do universo e nós somos seus herdeiros. Então, antes que Paulo descrever essas riquezas, ele vai aqui deixar essa doce doxologia de adoração a Deus, embora seja uma carta mais eclesiológica, né, do Novo Testamento, porque a sua atenção volta para Deus aqui, e não propriamente para a igreja. Aqui nós vamos diretamente voltando para Deus, em vez que tudo é para Ele, como diz Romanos 11:36. Então a primeira coisa é a fonte das nossas bênçãos. A segunda, a natureza das nossas bênçãos. Nós temos toda sorte de bênção espiritual. No Antigo Testamento, o povo tinha bênção material. No Novo, aqui nós vemos a bênção espiritual. Então, no Antigo, Deuteronômio 28, a recompensa por sua obediência. No Novo, as bênçãos espirituais, o que é espiritual é mais importante do que o material. Então, na terceira coisa que eu posso destacar, a esfera das nossas bênçãos. Aonde que está sendo a nossa bênção? Aqui na terra? Não. Paulo está falando das regiões celestiais em Cristo. Então, aqui vai destacar, até Russell Shedd, ele vai dizer o seguinte, que é de opinião que Paulo quer chamar a nossa atenção para a realidade de que quando estamos em Cristo, já estamos como que levantados deste mundo de muitos fatores que normalmente controlariam nossas atitudes. No mundo adquire uma nova realidade, a realidade de exaltação de Cristo. Então aqui é muito importante nós ressaltarmos isso. 2, irmãos, bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. Isso é do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas ao longo da passagem de Éfeso, tais como Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a sua palavra da verdade,
selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. Então, tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que realizou o do Espírito Santo, que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. O comentarista ele foi feliz em dizer sobre as bênçãos espirituais, porque Paulo ele deixa bem claro aqui que as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Hoje não tem se pregado, hoje a pessoa, né, buscar as coisas espirituais. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Abre a sua Bíblia comigo aí, Lucas capítulo de número 16. Lucas capítulo 16, versículo de número 8. Olha só que a Bíblia ela vai dizer: e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então, quando a pessoa verdadeiramente é convertida, ela busca as coisas espirituais. Elas buscam as coisas espirituais. Note uma coisa, a Bíblia ela vai dizer em Filipenses, abre a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então eu aprendo o seguinte: hoje tem se pregado muito sobre as coisas desta terra. Tem se falado muito das coisas que você tem que conquistar, é direito seu, mas no Antigo Testamento, a Bíblia ela vai dizer, no Deuteronômio 28, que eram dados para Israel, para os israelitas, as coisas da terra relacionadas às bênçãos de Deus por sua obediência. Mas no Novo Testamento, Paulo ele vai dizer o seguinte, que nós temos as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então é muito importante nós buscarmos as coisas que são do céu do que as coisas que são da terra. A Bíblia ela vai dizer em Lucas, capítulo número 10, Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 20. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem, os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Colossenses 3:1, irmãos. Colossenses 3:1. O que está dizendo? Porquanto se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aí você vê aí pastor se envolvendo com escândalo, pessoas que estão na mídia se envolvendo com as coisas que são dessa terra e não pregando a palavra. Tem oportunidade de falar da palavra, das coisas espirituais, tem oportunidade de falar das coisas do céu, aí se envolve com as coisas da terra. Aproveita a oportunidade, meu pastor, pastores, missionários, pessoas que pregam, que estão na mídia, aproveita a oportunidade, fala de Jesus. Se verdadeiramente somos convertidos e andamos no Espírito, o que a Bíblia ela vai dizer em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7, porque andamos por fé e não por vista. Nós não andamos buscando as coisas aqui dessa terra para poder ser maior do que uma rede de mídia, ser maior igreja ou ter, né, os maiores congressos. Não, nós buscamos as coisas espirituais, porque os nossos nomes estão escritos nos céus e tem que permanecer. Irmãos, toma cuidado quando nós falamos das coisas espirituais. Tem muitos que se guiando nesses pastores que se dizem pastores, mas na verdade são falsos profetas, que têm pregado um evangelho superficial e não tem pregado o evangelho de Cristo. Olha só o que diz Fuchs. Fuchs ele vai dizer o seguinte, ele tem razão quando diz que a vida do cristão está erguida acima de todas as coisas passageiras. Todas as coisas passageiras. Tem coisas temporais aqui
que não tem como subestimar, não tem como se comparar com as coisas espirituais que Deus deu para nós, igreja. Então, presta bastante atenção quando nós falamos das coisas espirituais. É verdade que o cristão é um cidadão do céu, uma segunda esfera, uma esfera que vive em Cristo. Todas as bênçãos recebidas em Cristo. A ideia aqui aparece que não menos de 12 vezes nos primeiros 14 versículos da epístola. Vai dizer em Cristo, em Cristo, em Cristo. Toda vez Paulo aqui em Efésios vai dizer em Cristo. Nós estamos guiados em Cristo. Então entenda isso. Foge das coisas que são da terra e busque em Cristo as coisas espirituais para a glória de Deus. Vamos seguir aqui? Tópico 2. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Eu gostaria de falar esses dois tópicos. Eu não vou ler aqui todos, mas eu queria falar a revelação do ministério e a plenitude dos tempos. Então, baseado aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 26, eu queria ler o 24 em diante, até o 29. Regozijo-me agora que no que padeço por vós e na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Olha só, padece pela carne para cumprir as aflições de Cristo. Então, Paulo ele está seguindo adiante, ele está combatendo pelo seu ministério, cumprindo o seu ministério, padecendo na sua carne, para poder chegar até o seu alvo, que é levar a palavra de Deus, segundo a dispensação do ministério que foi dada, concedida a ele, para cumprir a palavra de Deus. Aí ele vai dizer no verso 26, o ministério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, foi manifesto à igreja, foi manifesto a nós, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é a igreja, em vós a esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem e em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui, irmãos, para nós, igreja, nós que somos servos de Deus, precisamos entender aqui que Paulo ele vai relacionar o plano de Deus, o plano do Senhor Jesus. Ele vai aqui relacionar o presente, ele vai relacionar aqui o futuro, como a igreja deve se comportar, como a igreja ela deve ser, como ela deve ser no seu ministério como igreja. Ela precisa se manifestar a luz no meio das trevas. Precisamos conhecer aqui que Paulo ele padeceu tudo isso ele passou, todas essas aflições, para cumprir a palavra de Deus, para manifestar a glória do Senhor. E que hoje, o que nós estamos vendo hoje, as pessoas estão manifestando a glória de Deus ou estão manifestando o tempo presente, as coisas dessa terra? Se envolvendo nas coisas de Deus ou estão se envolvendo nas coisas dessa terra? Porque Paulo ele vai dizer aqui o seguinte aqui, para fazer conhecer quais são as riquezas da glória. Ele não está falando de fazer reconhecer o carro do ano, ele não está falando de fazer reconhecer o bom salário que tem caído toda vez lá na conta para ele, a conta que ele tem recebido por pregar nas igrejas, por cantar nas igrejas, para receber dos pastores, coisas que eu sou contra também, de pagar a ministros 5, 10, 20 mil reais, prefeituras pagarem às pessoas 30, 50 reais, 50 mil reais para essas pessoas que louvam e ministram a palavra de Deus, que andam anunciando a palavra do Senhor. Agora Paulo está falando aqui que ele sofre na sua carne para Cristo, mas não isso que nós estamos vendo hoje, infelizmente. Então aqui eu queria deixar aqui para o louvor da sua glória, o próximo tópico também. O apóstolo enfatiza aqui as bênçãos destinadas aos judeus, aos gentios, à igreja,
Então, nós podemos ver, irmãos, eu já quero pular já para o tópico terceiro, mas aqui uma vida cristocêntrica nesse mundo é o que nós precisamos ter e ser. Então, o tópico de número 3, o Espírito Santo, o penhor da nossa esperança, o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação idealizado por Deus Pai. Então, nós vamos falar do selo do Espírito Santo e o penhor da nossa herança. Nós temos que prestar atenção no seguinte aqui: o selo do Espírito Santo não é quando a pessoa ela começa a falar em línguas estranhas. Então, quando aceitamos Jesus, nós somos identificados que nós somos filhos de Deus. O maligno não toca. 1 João 5, versículo 18. Então, a terceira pessoa da Trindade tem o papel fundamental regenerar, purificar, santificar. Nós temos esse papel também de buscar a Deus, se purificar, se santificar, se separar das coisas do mundo. Então, o que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, a partir daí que nós aceitamos Jesus, produz em nós, como crentes, o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. É por isso que eu falo sempre, a pessoa convertida, ela apresenta os seus frutos. Precisa ter, leia Gálatas 5:22 e 23. A pessoa precisa ter os frutos do Espírito para ser verdadeiramente considerada uma convertida em Cristo Jesus. Então, o penhor da nossa esperança também, que fala aqui, no grego arabon, pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, a primeira parcela. Isso aqui eu gosto também, esse significado. Nós aceitamos a Cristo, o Espírito que habita em nós, o penhor do Espírito Santo, a primeira parcela que nós recebemos. Então, tem usado essa palavra para os nossos corações, é muito importante. Então, tudo isso significa que aquele que tem por selo do Espírito Santo tem a salvação garantida para a glória de Deus. Então, a pessoa aceitou a Cristo, se ela de verdadeiramente com todo o coração vier a falecer, a morrer, ela é salva para a glória de Deus. Assim como foi aquele homem que estava ao lado de Jesus na cruz, que o Senhor disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, a partir que você aceita Cristo como único e eterno Salvador, você é salvo, o penhor do Espírito Santo habita em você. Então, concluindo a nossa lição, nesta porção da Epístola dos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória de Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Amém? Então, assim, irmãos, terminamos mais um vídeo da segunda aula. Eu espero que os irmãos tenham gostado. Efésios capítulo 1, versículo de número 6, versículo de número 12 e versículo de número 14. Vai dizer o seguinte: todos esses versículos vêm dizendo: para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. Tudo que fazemos seja para o louvor da glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Dá o like aí para os irmãos, compartilha aí para todo mundo, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, tá bom? Que venha edificar a todos para o louvor da glória de Deus. Obrigado aí, a paz do Senhor Jesus.